Boa noite, meu povo. Mais uma noite aqui reunido nesse podcast abençoado, meio frio, mas estamos aí trazendo algo nessa semana que tivemos aí um tema muito forte aí para esses dias de Copa. E é um assunto que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa noite com os irmãos que estão aí, que vão ouvir, né? E já pedir para os irmãos que estão assistindo para se inscrever nesse programa, nesse podcast aí, que a gente sempre fala que isso aqui é tudo para a glória de Deus. Isso aqui é para honrar a Deus, para o nome dele ser glorificado. A gente vai expor as nossas ideias também aqui, fundamentada como é o tema do nosso podcast, como explicar segundo a luz da palavra, mas a gente aceita também opiniões para a gente interagir com os irmãos aqui. E nessa noite o meu coração se alegra muito porque estamos aqui diante do nosso pastor, meu amigo, homem de Deus, homem que tem nos auxiliado, nos ajudado. E quero já agradecer pela tua presença aqui, pastor Lailton, que está aqui conosco nessa noite, abriu mão, né, esse frio aí, mas estamos aqui, né, para levar aí algo, e eu tenho certeza que a gente vai explorar bastante aqui algumas coisinhas, para trazer, para animar o povo, para a gente saber o que a palavra de Deus diz segundo as nossas ideias também, né. Pastor Lailton, está com o senhor a palavra aí. Obrigado, tá, por aceitar o convite aqui de estar com nós nessa noite. A paz do Senhor, presbítero Ney, nosso evangelista co-pastor Walter, né? É um prazer estar aqui com vocês nesta mesa e poder conversar, né? Segundo a luz da palavra de Deus, e a todos que estarão nos assistindo. Isso, para mim, constitui uma alegria imensa em poder falar e também desfrutar, né, desse momento aqui, juntamente com os irmãos de comunhão. Amém, pastor. Para nós, como nós falamos, a gente sabe dos seus compromissos, né? Quase todo dia, né, pastor Lailton? Todo dia na igreja, todo dia culto, né? Reunião, atendendo os irmãos ali. E o senhor disponibilizou essa noite para estar aqui falando com a gente, né? Junto com o Walter, né? Que ele é convidado, ele também é entrevistador, é entrevistado nessa noite aqui para nos auxiliar. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado também por ter aceito, Walter, mais uma vez estar aqui conosco, né? Eu tenho certeza que vai ser mais vezes, né? A gente já tem umas agendas aí com alguns irmãos, aí a gente vai estar divulgando durante a semana com o Maico aí, das pessoas que vão estar aqui, né, pastor? E eu acho interessante que quando a gente colocou isso no coração, o podcast, pastor, principalmente ali para o grupo da igreja, todo mundo dos irmãos que estão ali, que frequenta a igreja, mais ou menos dos 300, 400 membros, né? Pra Uhum. gente interagir, porque a gente pode conversar coisas aqui que às vezes no culto a gente não pode falar, né? Exato. E aqui a gente pode perguntar, se abrir, como a gente aprendeu com o senhor, né? Pode perguntar tudo, não sei se eu vou responder, né? Exatamente, exatamente. Mas você tem a liberdade, Tem a liberdade de falar, perguntar, né? tem a liberdade de perguntar, Sim. né? Mas a nossa pergunta, eu já quero começar perguntando para o senhor sobre o tema que foi colocado nessa noite, né? Que é um ponto de interrogação, que a nossa paixão, assim, a nossa vontade de estar assistindo futebol, ela pode estar roubando o lugar de Deus? Olha, é uma pergunta muito sugestiva, né? Até pelo momento, né, que estamos vivendo, né, Ney? E a paixão pelo futebol, eu acredito que está no sangue do brasileiro, né? Todo brasileiro, por si só, creio que, independente de religião, ele tem um pouquinho de paixão pelo futebol. Mas o problema é quando isso extrapola, quando isso passa um pouquinho, né, já levando para um lado que eu não quero nem ser muito crítico, né? Então, mas há um perigo, né? Quando eu sempre digo isso, não só em questão ao futebol, mas em tudo aquilo que te rouba o tempo da presença de Deus, isso de certa forma se torna até quase que uma idolatria, né? Não quero levar muito para esse lado, mas é o fato, né? Mas nada que eu acredito assim que a pessoa possa fazer que não interfira, não vejo problema, né? Agora o problema é quando te rouba da presença de Deus ou tira prioridade, porque você tem uma prioridade, que é servir o reino, né? É verdade. Porque se ficar só na paixão, como a gente entende o significado de paixão, que é uma coisa passageira, coisa carnal, não Sim, pode virar amor, né? Amor pelo futebol exatamente. daí já vai complicar, né, Walter? Com certeza. Amor já fica. Mas a gente tem visto, porque a gente conversa com as pessoas, pastor Leildo, e a empolgação delas, assim, às vezes até. A gente está vendo, né, o comércio no fechado, porque é uma coisa que o brasileiro já tem na carne, né? Isso aqui, o futebol por si. A gente tem algum respaldo na Bíblia para falar que o futebol por si ele é pecado? O futebol primeiro. Não, se eu for usar um versículo, uma palavra da Bíblia, você não vai encontrar, né? Não tem.
Mas o problema é quando ele te deixa, como que eu falei de fato, né? Quando ele te tira, né? Tudo. A paixão por si só é passageira, né? Como a gente até aconselha a questão de um casamento, por exemplo, não se casa pela paixão, Paixão. né? E o futebol não fica muito diferente. Ele passa, né? Esse é um momento, é de quatro. Mas o problema é quando ele está roubando, né? Eu volto a frisar. O problema é quando ele está roubando você da sua prioridade, que é servir o reino de Deus, né? Então aí você pode estar correndo um risco de estar não agradando a Deus, né? Porque se a gente for achar na Bíblia mesmo alguma coisa, ela pode dizer que é aquilo que te tira da presença de Deus, né, pastor? Sim, sim, sim. Aquilo que te tira da presença de Deus, porque a gente entende que a gente aprendeu que pecar, né? O que que é pecado? É errar o alvo. É, E resumidamente. a partir do momento que você começa a deixar aquilo que é prioridade na tua vida, como a Bíblia ensina, e que seja futebol, qualquer outro jogo, qualquer outra coisa, Sim, sim. que a gente já vai falar nisso também sobre o jogo. Mas se é o futebol mesmo, se é o futebol, ele não tem nada que você pode usar na Bíblia. Não, mas a Bíblia diz que futebol é pecado, né? É. Porque eu aceitei Jesus, o pastor, ele sabe, acompanhou a gente aqui, mais ou menos há uns 20 anos, né? E eu ouvia muito falar que, há muitos anos atrás, que o cristão, porque a gente está falando, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas está falando a nível de assembleiano, né, pastor? Sim, Nós temos os nossos dogmas da Assembleia de Deus e a gente está falando dentro daquilo que a gente crê, né? sim. Mas eu já ouvi falar muito, não sei se o Walter já ouviu também, que há 30, 40 anos atrás o crente não podia jogar pro futebol, né? Era proibido, era isso, pastor? É, quando a gente olha nesse tempo passado, a gente ouvia muito isso. Também não é do meu tempo, né? Eu venho um pouquinho depois, né? Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, nós não pegou esse tempo, a gente chama-se de tão radical assim, né? Hoje não é tão. Mas ao mesmo tempo, a gente corre esse risco de estar abrindo mão também, né? Não digo ser extremista, mas ser equilibrado, porque a Bíblia nos manda a ter um domínio próprio. Porque eu até conversei com um pastor é, que eu congreguei com ele uma vez e ele falava assim, não era por causa do futebol, Walter. Não, Não era por causa, mas era por causa das companhias, às vezes, que o futebol te levava. é, E a gente sabe que se a gente olhar pela Bíblia, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 16, 33, se eu não me engano, que as más nossa, companhias corrompem os corrompe bons os bons costumes. costumes. E eu me lembro, pastor, Exatamente. eu joguei futebol por muito tempo, né? Até disputei Sim, campeonato. sim, E eu me sim. lembro que quando eu aceitei Jesus, o meu desejo, o Walter sabe, né? Acompanha a gente também, sabe que era era estar no campo de futebol. E quando eu aceitei Jesus, eu queria ganhar aquelas pessoas que ali comigo jogavam para Jesus, ó. Só que eu ia entregar folhetinho, só que eles já não estavam me aceitando mais, pastor, sabe? Chegava, a gente ouvia, disse lá, olha lá, chegou. Né? E sabia que a gente, aquele amor, o primeiro amor, né? Uhum, O que a gente está sentindo, a gente quer que os outros sintam, né? exato. E eu vi que quando eu me converti, em vez de eu for lá no campo e ficar no futebol, eles que me afastaram, porque eles não aceitaram eu ir lá pregar. Então, o pastor que eu estou falando, não quero me referir ao nome dele, ele falava, olha, nem tanto pelo futebol, porque não deixa de ser um exercício, praticar um exercício, de ser uma coisa que está em comunhão. Mas às vezes o que ele te leva, o que ele faz você fazer, aonde você vai, porque depois a questão, meu pai sempre dizia, a questão não é a fazer, é o depois, né? É a saideira, É meu o pai dizia, pós. é o pós, né? Uhum. Então, se o futebol leva, você faz exercício, vem para casa, você descansa, você vem ali, não tem mais nada, não tem problema isso aí, né, pastor? Creio eu que não. Dentro de um horário específico, dentro de um dia específico, né? Nada que comprometa você dentro do Que, ministério, dentro da igreja, né? Aí tudo bem, não vejo um mal nisso, né? e que você não deixe de fazer teus compromissos que você já tem, Justo. né, para ir jogar, ou seja, futebol ou qualquer outra coisa, né? Porque se você tem um compromisso na casa de Deus ou na igreja, né? Você é Qualquer um coisa. obreiro, que a primeira coisa que Deus requer é responsabilidade, Sim, é compromisso. Então, não só o futebol, mas qualquer coisa que você esteja um compromisso com as coisas de Deus, que você assumiu com Deus, você tem que primeiro cumprir, né? Suas sim, obrigações. sim. A gente vê também pessoas, amigos meus que a gente conhece, que dentro de comunidade, dentro de outras igrejas, eles até fazem alguma coisa para atrair jovens. Tinha uma pessoa da cidade que eu morava lá em Lajeado do Sul, que tempo atrás agora eu falei com ele, ele falou que
ele está congregando na igreja da Zoe, lá em Laranjeiras, e eles estão fazendo um programa lá, pastor, e atraindo as mães, e as mães trazendo as crianças para jogar futebol ali. E estão trazendo muitas crianças aqui dali. Isso aí também é uma coisa que o nome, porque a Bíblia diz que tudo que glorifica a Deus, né, pastor? Que traga para glorificar a Deus, a pessoa fazer isso aqui, não na igreja, eu digo, mas ele usar esse meio para atrair as pessoas. Isso aí é interessante também, não é? Não é o caso da Assembleia. A Assembleia não faz isso aí, né? Usa isso. Mas se as pessoas estão fazendo, o apóstolo Paulo falava sobre isso, né? Não importa como vai pregar, como vai atrair, como vão conhecer Cristo, mas importa que pregue. O futebol por si, porque eles têm nós, né, pastor? Os crentes da Assembleia de Deus que não jogam futebol e tudo é pecado. Não é essa visão que a gente traz, né? Se for para a glória de Deus, tudo bem. O problema é o meio, né, que está sendo usado, porque a gente vê, quando você, aquilo que eu falei na segunda-feira no nosso culto de ensino, se você coloca algo a mais do que Cristo, aí o dia que você tira isso, como é que fica? As pessoas sempre querem aquilo a mais, né? Eu até usei um exemplo muito simples, é como você você vai comprar um produto com promoção. A partir do dia que aquilo lá não tem aquele desconto, você não quer mais, né? Ou então assim, então eu vejo por esse lado. Não tô querendo entrar nesse mérito de usar ou não usar. Tô dizendo tudo que a gente usa além ou acrescenta, depois do dia que você não dá, a pessoa parece que não tem mais aquela empolgação. Então, eu acredito muito que Cristo é suficiente. Essa semana nós conversávamos também, a gente não gosta de trazer nome, né? Sim. Sobre hoje você vê o esporte, o futebol, até irmãos comentários, né, falaram, pessoas falaram assim, mas se veja, o futebol, ele está atraindo muitas pessoas para estar junto, né? Eles estão atraindo até pessoas para estar em comunhão. Qual o esporte hoje que reúne o pai, a mãe, os filhos, o neto, a nora, numa sala comendo pipoca para ficar ali 1h30, 2 horas na frente de futebol? E tá trazendo uma coisa. E nós, às vezes, o que a gente até fez essa pergunta hoje, né? Tava até comentando com o Walter, o que nós poderíamos fazer? Porque nós temos um pouquinho de dificuldade, né? Para ter aquela comunhão ali, não tem, pastor? Não tá tendo um pouquinho? E o futebol tá tendo. A paixão pelo futebol tá maior que amor pela cruz? De certa forma, sim, né? E isso está errado, né? Então, isso eu acredito que é o momento de a gente estar mais refletindo sobre o que vem acontecendo do que aceitando o que está acontecendo. No fundo, eu creio que isso Deus permite para a gente refletir. O que o mundo está fazendo, que, como você disse, o que o futebol faz, nós deveríamos seguir o exemplo, não fazendo dentro do futebol, mas com a reunião, né, vamos dizer assim, de cultuar, voltar a cultuar com a família, família se reunir, os bons costumes, né? Então eu acredito que a gente tem que olhar isso e aplicar, mas não usando o que está sendo, porque de certa forma o adversário acaba pegando todas essas paixões, não só a questão de futebol e todas outras questões, para nos desvirtuar um pouquinho. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. A gente não está demonizando o Não, futebol, né, de pastor? forma Mas nenhuma. é o tema, né? O De tema é forma hoje, nenhuma. né? Não. E que a gente está chamando a atenção, porque Sim. você vê se reunir em família, o comentário é onde se vai, né, Walter? Na casa, no trabalho, aonde você está na rua, você fala, futebol, hoje tem futebol. E esse amor pelas Sim. coisas de Deus, parece que ele ficou um pouquinho de lado, não ficou? Lado, né? Hoje se para o comércio, né? Imagina, parece que acho que não tivemos nenhum jogo durante o dia, mas é a hora que tiver. Vai parar. Vai parar, vai fechar. Até onde eu sei, o próximo jogo já parece que 2 horas da tarde, né? Então, imagina, vai parar já para o dia, porque você não volta mais a trabalhar. E quando nós fizermos isso para o reino? Quer dizer, não é a questão o futebol em si, é o como nós agimos, como nós tratamos aquilo. Então, quer dizer, nós colocamos aquilo como uma prioridade. E a gente acaba se afastando das coisas de Deus, né? E sem saber, né, pastor? E achando que está fazendo. Porque hoje o comentário é isso, né? Hoje tudo que se fala em volta da Copa do Mundo. Eu até tenho um vídeo ali que depois eu vou estar gravando com o Mike também, que fala sobre alguns ritual que teve a abertura da Copa do Mundo. Justo. E o Salmo 102, ele diz para nós, porque o nosso zelo que a gente tem para aquelas pessoas lá de trás, que a gente vê às vezes falar, mas foram muito santarrão lá no passado. Eles queriam, eu vejo, pastor, no meu entendimento, né, o senhor está aqui para o senhor responder, mas eu vejo que no meu entendimento, eles não queriam que a gente chegasse a esse ponto de hoje, por isso que eles falavam que não
o que pudesse evitar para não chegar como nos dias de hoje, porque a Bíblia diz, Justamente. a gente não pode colocar coisas más diante dos vossos olhos. Justo. E a gente vê os vídeos que estão gravando por aí hoje, que foi ter feito um ritual satânico ali, né? Fala das pirâmides, né? Sim. Que faz a maçonaria, o número 11 degraus, tal. Os vídeos estão aí declarados, quem quiser olhar no YouTube, não é coisa que a gente está falando. Então isso aqui, ele traz até uma coisa para te tirar, se você não tiver cuidado das coisas de Deus, e te colocar você a prestar mais coisa no mundo, nas coisas, falando demoníaca, né? E que pode trazer isso aí, uma coisa mal lá para frente para a própria igreja, não pode? Sim, com certeza. Isso pode ter uma influência muito grande, né? Como já estamos vivendo essas influências, né? E agora, hoje eu fiquei sabendo que o ano que vem tem no nosso país, né? Copa do Mundo. Feminina. Feminino, mas não deixa de ser. Não deixa Então, de ser. não deixa de ser, mais um atrativo, né? Que aos poucos está aumentando também, essa paixão também. Então, tudo isso, a gente, como servo de Deus, a gente tem que estar atento. Tem que estar E vigiando, né? justamente como você falou, essas questões estão por detrás. Questões de rituais, né? Não estamos aqui para entrar nesse assunto aí, para falar disso aí, que não creio que não cabe a nós, né? Mas, enfim, mas a gente sabe de tudo isso. Então, por isso que a gente, sabendo das coisas que estão por trás, que a gente tem que estar alerta. E o senhor acha que se a gente falar um pouquinho, se o senhor falar um pouco mais na igreja, você acha que vai trazer algum problema? Você acha que o povo vai aceitar sobre o que é servir a Deus, o que é servir as coisas do mundo? Porque a Bíblia fala que a ira de Deus se estendeu naqueles dias, na época de Noé, que foram como os dias de Noé, que se casavam. E a gente comenta isso aí, né, Walter, que o casamento era uma festa que praticamente parava todo mundo, né? E a gente está vendo aí. Não estamos falando que seja para a Igreja Assembleia, através do Ney, do pastor Ailton, de estão forma falando. nenhuma. Mas a gente também tem que vigiar, né, pastor? A gente tem que ficar, falar, Justo. rapaz, pode ser que não seja. Mas e se for? E se for? E aí? Estamos correndo um risco, né? Então, eu particularmente acho que está na hora da gente se levantar, não digo para em forma de briga, não, de ensinar, de trazer como estamos fazendo aqui, né? Tentar Alertar o povo. alertar o povo, explicar, ensinar, instruir. Eu aprendi uma coisa, eu como pastor, eu não sou um juiz, eu sou um ensinador. Eu tenho que trazer o ensino, né? O que a gente está cometendo de errado, né? À luz da palavra de Deus, e mostrar para a igreja como a gente deve caminhar. Mas não julgar nada e a ninguém, não cabe a gente. Mas ensinar cabe a nós. Cabe a Alertar, nós, né? né? Alertar. E falando de futebol, de esporte, qualquer que seja, eu me lembro que quando eu morava em uma cidade, a Laranjeiras do Sul, eu me lembro que eu evitei de fazer muitas coisas ruins, pastor, por causa do futebol, Walter. Porque ou eu estava disputando o campeonato, eu estava ali. Eu me lembro de uma certa vez que as pessoas me chamaram para fazer algo, né, errado, né? Não vou expor aqui agora, né? São meus amigos, já pagaram tudo. Sim. E eu não fui, pastor, porque eu estava jogando futebol. Então o futebol por si, ele agrega coisa boa na nossa vida, né? O Walter também jogou futebol, né, por tempo. E eu tenho certeza que muitas das vezes também você se livrou de estar em coisa errada por causa do esporte, né? Verdade, irmão Ney. A gente viveu esse lado, né? E a gente tratava isso como um esporte, né? Não era pós-modernidade, não tinha muito recurso via internet. Então a nossa ação ali na adolescência, jovem, era praticar algo, né? Ou um esporte, um futebol, um ciclismo, alguma coisa nesse sentido. E o esporte, ele ajudava muito e ajudou muitas pessoas, amigos meus, a não pegar caminhos que não tinha mais volta, né? Caminhos que outros pegaram e infelizmente não deu certo, né? E olhando para esse título, né, do programa de hoje, eu me lembro de um pastor renomado que fez um comentário, que perguntaram para ele, pastor, o senhor teria coragem de participar, ir lá assistir uma tourada, tal, num rodeio, mas num país, né, tradicional? Ele falou, sim, eu não tenho problema nenhum, eu vou assistir. Inclusive, eu vou torcer pro touro, né? E eu achei muito legal aquela fala, aquele comentário. Então, essa é uma mente mais aberta, né, irmão Ney? E eu vejo que você pode trazer para um lado positivo, né? Tá. Porque a gente não tá, como a gente já citou aqui, né, pastor, endemonizando o futebol. Não. Mas a paixão, você deixando de fazer coisas para você, deixando as coisas de Deus, que é a prioridade, para ir para o futebol. E a pergunta que me chamou a atenção, e até a gente falou a semana inteira, tá lá, e tem muitos comentários no YouTube, pastor, é que a gente ouviu falar que teve até pessoas que montaram telão dentro das igrejas, né?
Isso aí para a Assembleia não cabe, né, pastor? Não, De jeito nenhum, né? de forma nenhuma. Mas também se a gente não sabe qual que foi o intuito do coração dessas pessoas de trazer. Você acha que mesmo voltada para, como nós falamos aqui, para glorificar Deus, isso aqui vale ou não? Olha, é Eu uma sei que o senhor não pergunta. faria. Eu de forma nenhuma eu faria, entendeu? Mas como eu já disse, eu não vou condenar quem fez ou quem faz. Porque a gente também não sabe a intenção, né, pastor? A Bíblia é explícita nisso, né? Que Deus julga a intenção que há no coração. Mas o problema é, às vezes, as pessoas, né? Que vão julgar de forma equivocada. Por isso que eu falei, eu não parto dessa parte de julgar, mas é desse princípio que eu não faria. Não faria isso. Na igreja, não. Eu acho que é um lugar sagrado. É um lugar onde foi consagrado as coisas do reino de Deus. Mas somos bem claros, nós estamos aqui para condenar o futebol ou o esporte em si, porque, pelo que eu sei, nós três passamos pelo esporte e nos livrou de muita coisa. Então ele não é de fim o mal, é o que estão fazendo dele hoje. Então eu acredito que ele poderia ser usado de uma forma muito boa. Querendo Mas, colocar ele no lugar de Deus. hoje é o que estão fazendo, É o que né? estão fazendo, Você né? pega os jogadores se tornaram ídolos, né? Hoje você pega até os nossos jovens hoje, qual a referência deles? Muitos deles têm até jogadores como referência ou seguidores, né? Em vez de seguir a Cristo, estão seguindo pessoas, né? Verdade. Inclusive, você percebe a questão da moda, né? Se um jogador corta o cabelo de um jeito, você vai ver outro dia, tem um Tá. monte de jovem com o cabelo daquele jeito. Tá né? dentro da igreja, né? É dentro Logo mesmo como que que é é da influenciando. igreja. Você vê como é que é. Porque é uma época, se a gente fosse falar assim, a gente vê que a resposta de pessoas conservadoras seria: se a palavra de Deus não está atraindo as pessoas para dentro da igreja, aí nós já estamos com um problema sério, É né? isso que eu falei, por isso que eu não vejo como isso seja um meio, né? Para mim isso não traz um resultado. Traz, mas não a permanência, né? Você pode trazer, como eu também volto a falar o que eu disse segunda-feira, o que a gente percebe daí é muitas pessoas, né, aderindo ao evangelho, ou entrando no evangelho, mas o evangelho não está entrando nas pessoas, entende? Como eu sempre falo, se a gente pôr um esporte em si, que nem eu tô lembrando aqui, isso eu aplico até para mim mesmo, ou para todos nós. Eu, como pratiquei esporte, e cheguei numa prática até quase que profissional, e eu me lembro aqui, eu estava lembrando, ó, a gente tinha uma educação, uma regra, uma disciplina. Então você pega hoje, eles têm uma disciplina. E Paulo chega a falar disso, né? Que essas pessoas têm uma disciplina, correm por algo corruptível. E nós temos algo incorruptível. Então a gente deve pegar isso e aplicar, né? Pegar tudo essas coisas boas e aplicar em prol do reino de Deus, sem crucificar, vamos dizer assim, ou julgar o esporte em si. Então, ele tem muito a ensinar também. A gente pode tirar lições de tudo. E devemos tirar, porque a Bíblia nos orienta isso, analisar tudo, tirar lições e aplicar na nossa vida espiritual também. Porque hoje, eu me lembro assim, eu levantava todo dia 5 horas da manhã para fazer esporte, para correr, para fazer educação física. E aí? E aí eu olho assim, e o Espírito Santo hoje falando, por que você não faz isso para orar? Por que você não faz isso? Então, você vê, são coisas que esse nos roubam o tempo que a gente deveria aplicar dentro de uma disciplina. E o esporte traz isso em si. Então, a gente deveria aplicar isso também dentro do reino de Deus. Porque o esporte, até onde a gente sabe, ele é uma coisa cobrada bem rigorosa, né? Sim. Com horário, tudo determinado, em tempo certinho, né? Uhum. Então, se tudo coopera, poderia pegar essa, Sim. usar para Então, dentro nem da de igreja, tudo né? é mal, né? Não chega atrasado, né, pastor? Se Justo. chegar atrasado, tem multa. Tem multa, exatamente. E a questão das pessoas que se referem, não, mas aqui é o templo, a casa de Deus. A gente sabe que nós, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, que o templo do Espírito Santo é nós. Uhum. Mas aquele lugar ali é a congregação dos santos, não é? É o lugar onde o povo denominado que acredita na palavra se reúne. Sim. Aí você fala, mas ali pode fazer o que quiser. Não, eu vejo assim, o senhor, né, já vai responder, porque ninguém faz isso num fórum, né? Ninguém vai colocar uma bandeira do Brasil lá dentro da sala do juiz. Exatamente. Mas na casa de Deus, daí pode. Aí pode. Por isso que É eu meio falo, complicado, né? Exatamente. Por isso que eu não vejo respaldo pra gente fazer isso.
É muito interessante isso Muito aqui. interessante, exatamente. Porque senão daqui a um tempo não é. É porque a gente aprendeu que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Claro. Então, quem muda é eu. Eu não tenho que mudar a igreja para ela se adaptar a mim. É eu que tenho que ser mudado Justamente. para mim se adaptar à igreja. E hoje parece que não está sendo o contrário, vendo essas coisas, pastor Leandro? Justo. É por isso que você vê muito esse. A gente fala esse rodízio de gente. Eu até falei isso, eu sempre falo isso. Né? Aqui a igreja me serviu até tal ponto. Agora eu não estou gostando mais disso aqui. Tem essa aqui que tô me adaptando a ela, tem o que eu quero. Vou lá. Passou, supriu aquela necessidade, agora tem outra. Então a gente está vivendo muito isso. Então, assim, eu não vejo que isso é uma transformação. Porque a Bíblia diz ficar onde foi chamado. Né? A gente tem muito isso. Não estamos criticando nada, mas dizendo da convicção que vem através do encontro real com Cristo. Que essa semana até eu conversando com um amigo nosso do trabalho lá, e ele falou que a gente precisa ir para a igreja para sentir prazer, pastor. A gente tem que ter prazer de estar na casa de Deus. E se for para ter uma coisa que agrade a mim, botar um telão dentro da igreja, eu vou estar feliz, mas eu estou dentro da igreja. Mas isso aí não vale para seguir a Deus, porque o próprio Jesus falou, né? A gente pode até vir como está, mas não permaneça. E quando eu entrar na igreja, através da palavra de Deus, eu tenho que ser mudado. Não é a igreja mudar para eu ficar dentro da igreja. Não, quem transforma é a palavra, né? É ela que transforma a gente. Não é a gente que tem que... A igreja tem que ser da maneira que eu quero, né? Senão não está transformando. Senão não há uma transformação. Porque isso aí você escuta, né? Todo mundo fala, não, mas a igreja somos nós. O que tem que estar limpo é o meu coração. É melhor, às vezes, eu estar em casa assistindo o jogo do que na igreja pensando no jogo. Eu acho que quando você tem o temor das coisas de Deus e você tem princípio e você sabe o que você quer, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Você é o que você é dentro da igreja, lá fora, tudo. Mas, e nem para o novo convertido, pastor, para atrair ele para a igreja? A gente não vê respaldo na Bíblia, né? Jesus fazendo uma festinha de... Não. Nós estamos na época de festa junina, a gente vai falar isso aí em outra oportunidade. Mas tem que fazer alguma coisa para atrair. Você acha certo isso? Não, né? Veja bem, eu não tenho que ir para uma igreja para a igreja me servir. Acho que pelo contrário, né? Justo. Eu vou para adorar o Senhor e pronto para eu servir, né? Então, boa essa colocação, irmão. Boa. A casa de Deus, até onde que a gente aprende, ela passa por várias nomenclaturas, vamos dizer. Ela é um hospital. Sim. Ela é um exército, como Paulo disse, ser bom como soldado. Ela é uma sinagoga, porque ela cria alunos, discípulos, de ensinamento, discípulos, né, de Cristo. Mas a gente não está trazendo, a gente não está vendo hoje muitas pessoas indo para a igreja para ser beneficiado da igreja? Sim. Grande parte hoje é os benefícios. Não tá indo. Se não tiver, eu não vou. Não vou. Se não botar o telão, não vou domingo. E é isso aí. E é isso que eu volto a frisar. E a hora que acabou o benefício. aí? Eu até falei sobre isso segunda-feira. Foi. Justamente o que eu falei. A gente vai pelos benefícios. E isso o adversário ele faz muito bem. Eu falei, então a gente tem que tomar cuidado. Quem que está nos liderando? Se é o adversário ou se é Cristo. O adversário ele sabe muito bem. Ele trata, como eu falei, ele pode estar resolvendo a nossa dor, até atrapalhando nos nossos sonhos. Realizando ele. São os benefícios. E a hora que isso não vem? Aí largamos e abandonamos. Aí até citei quando Jesus a pesca maravilhosa que Jesus fez. O que ele fez? Quer dizer, se você olhar bem, ele tratou da dificuldade, da dor deles. O que era a dor deles? Eles tinham que pagar conta. Foi nos dias de hoje, tinham que pagar boleto. Então Jesus falou, dá uma grande pesca, resolveu o problema. Né? Prosperou a empresa. Né? Falou, não só tirei a tua dor, agora eu realizei o teu sonho, você pode prosperar. Aí Jesus falou, agora vocês deixam tudo e me sigam. O segredo de ser discípulo agora não é o que você ganha, é o que você deixa para seguir Cristo. Justamente. E aí, nós faríamos isso? Essa é a pergunta, faríamos isso? Como explicar isso segundo a palavra, né? E a gente acompanha, né, pastor? Toda segunda-feira o senhor está ali ministrando uma palavra de estudo. E parece que fica cada vez, parece que está se estreitando por causa das possibilidades de igreja. Essa semana mesmo, amigo nosso, eu sempre cito, para não citar nome, né, pastor? Claro. Ele falou que teve um caso de uma pessoa que se não era pastor, de uma igreja,
que ele veio ali e ele tinha uma coisa muito séria na vida dele, ele acabou roubando até os irmãos ali. E foi onde que eu falei para ele, eu falei, irmão, mas quando você foi nessa igreja, você viu se ela tem uma ramificação, ela tem uma raiz da onde ela saiu? As pessoas vão, abrem hoje uma porta e se denominam igreja, cita um nome lá, não vou falar porque tem muitas igrejas capaz de falar. E daí as pessoas começam a frequentar aquilo, porque na necessidade que ela está, aquela igreja pode oferecer. E que na realidade o único que ofereceu pão sem trabalho, né? Glória, né? Sem renúncia, vitória sem batalha, foi Satanás. Isso é bíblico. A igreja não está aqui para satisfazer o nosso desejo, né? É nós que temos que abrir mão para servir Cristo. Justo. Para servir ao Senhor. E como a gente já comentou no começo, ali, você abrir um lugar na igreja para atrair essas pessoas, que seja esporte qualquer for. Festa junina agora, a gente vai ver, né, pastor, que é muito interessante também, a gente até comentar isso aqui, mas uma hora a gente fala até mais, pode até trazer aqui o que serve, por que nasceu, onde que nasceu. Mas até agora também, não falando só do esporte, vai ter pessoas até que vão ter como se diz aí, se fantasiar, né, de caipira e tal, e elas às vezes, elas são ignorantes, pastor, a igreja tem ensinado isso, né? Tem ensinado, mas a questão é que muitas pessoas não estão, como eu posso dizer assim, indo ou, né, entendendo o que está, não é entendendo o que eu quero dizer, não está, as pessoas hoje são poucos que frequentam um culto de ensino hoje, e aí é ensinado, é uma escola bíblica dominical. Hoje, grande parte, né, a gente tem que falar da gente, né, não valorizam o que deveriam valorizar. Então, hoje, se a gente olhar, e principalmente hoje, no que estamos vivendo, eu creio que você também entende isso, é onde nós mais deveríamos estar frequente, né, são os cultos, no nosso caso, escolas bíblicas e culto de ensino. E é o que menos frequentamos, né? Eu digo frequentamos. E a gente deveria dar muito mais ênfase, porque é o que nos dá a raiz. E eu até citei isso segunda-feira, que a gente tem que servir tanto a Cristo, ao ponto de não, né, de servir ele com a dor, ele não precisa tirar a dor, e ainda a gente matar os nossos sonhos. Verdade, pastor. Isso eu tocou num assunto forte que eu sempre falei, é como a gente sempre conversou, né? Na conversa que a gente teve aqui com o Walter, a gente falou, a gente vai responder como presbítero, ensinador, como um membro da igreja. A gente não pode falar como pastor, porque pastor é o senhor, né? Mas não seria assim, o que fazer para levar esse povo para a escola dominical e culto e ensino, pastor Lailton? O que fazer? O que fazer? Boa pergunta, né? Apertar, pastor? Eu me lembro uma vez que eu estava no São Judas, eu já falei isso aqui, né? Mas esse aqui eu vou deixar aqui gravado, que eu perguntei para uma jovem, na época ela teria uns 15, 16 anos, e ela sempre frequentava a escola dominical. Ela era a primeira a chegar na escola dominical. E tinha dia que a escola dominical parece que traía as pessoas, mas tinha dia que não vinha, chovia, fazia sol, não vinha para a escola dominical. E falando do esporte, a mesma coisa. Quem de nós não acordou de madrugada 3 horas para assistir Fórmula 1 aqui já? Ou assistir um jogo do Brasil. Quem não vai no Japão, na Copa do Japão, quem não acordou 2, 3 horas da manhã? Se a gente falar que não acordou, somos hipócritas, né? Acordamos. Mas a escola dominical, domingo, você fala, mas é o único dia que eu tinha para descansar. E um dia, sabe, naquele dia, como a gente sempre fala, né, pastor? Não tô irado, né? Tô cheio da graça. E eu fiz uma pergunta na escola dominical ontem. Eu falei, o que fazer para esse povo vir para a escola dominical? Eu perguntei, falei, alguém quer responder? A mocinha tinha uns 15, 16, falou assim, levantou a mão, eu falei, pode responder. Ela falou, é só pedir para Deus mandar um câncer para esse povo, você vai ver que vem todo domingo, segunda, na escola dominical. Eu falei, aí tu tá pegando pesado, né, Madame? Mas será? Será que vem? Será que vem? Eu acho que na enfermidade vem, não vem, pastor? Olha... O Ney tá vindo mais também, né, com a dor? Eu não vou dizer que vem, né? E que não vem. Pode ser que ajude, mas não vou dizer que é o caminho. Até porque... muitas pessoas usam, não, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, isso não é bíblico, né? Não é bíblico e não é verdade. E é pelo meu espírito, né? Pelo não é por força nem por violência. Exatamente, é pelo espírito. E quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu acredito que é válido, tudo que a gente faz é válido, né? Fazendo com uma intenção boa, até pode ser feito. Mas sempre quem vai trazer é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mover as pessoas, nada do que eu fizer, porque aí eu estou dando um benefício para a pessoa vir. E se na hora que tira? Então, está fazendo uma troca. Então, eu sempre acredito que... Só que, é claro, eu posso orar, posso jejuar e as pessoas podem não vir. Do mesmo jeito. Então, e aí eu me senti frustrado? De forma nenhuma.
A gente está fazendo. A gente está fazendo. A gente está orando, está pondo na mão de Deus. E aí o Espírito Santo não está trabalhando nas pessoas? Está também. Mas é que nem sempre as pessoas dão crédito. Ou, como falou, pode ter até uma enfermidade e ela não vai ser movida pela enfermidade. Então eu acredito sempre que quem vai mover é o próprio Deus. Porque se for de fazer algo para atrair, o Walter até alguns tempo atrás, agora acho que uns 4 semanas, né? Não lembro que dia certo que foi. Vocês até fizeram um retiro, né, para Foz do Iguaçu ali, com o povo, e quão bom é suave que os irmãos estejam em comunhão, né? Eu tenho certeza que dentro daquele ônibus ali, conversaram, acho que pessoas que não se conversavam na igreja foram daqui lá conversando, né? E isso é bom para o crescimento da igreja também, esses retiros, essas coisas, né, Isso é pastor? válido, né? Isso é válido e faz parte, né, do crescimento da igreja. Faz parte da comunhão da igreja. Isso é válido. Isso é muito importante. Até, inclusive, o final de ano, assim, quando a gente fazia aquelas festa de final de ano, as convivências, parece que um tempo atrás era mais motivada, né, pastor? Parece que agora, até aquele desejo de estar junto ali, parece que está acabando, né, Está pastor? acabando. Hoje tudo está acabando, né? De certa forma. Tudo está. E isso faz parte, né? A gente não pode desanimar, né, pastor Ailton? Não, de forma nenhuma. Hoje eu até falava com o Walter, porque a Bíblia diz, né, que por aumentar a iniquidade, as coisinhas sempre pequenininhas, o amor de muito, mas não o nosso, né, Mas pastor? não, nossa. Não, Eu não, falei de isso muito. também. O meu não. Não falei isso? O ir de pregar é diferente. pregar. O nosso compromisso é falar, estar aqui. Num dia como hoje, com frio, né? Louvar Deus pela vida do Mike, nosso técnico aí, né? Que tá aqui nesse frio. Deus E a abençoe o gente Mike. transmitindo algo que o nosso coração fala, o que a gente sente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que podem compartilhar depois, né? Acessando o canal aí, se inscrevendo no canal, pra gente interagir, pra gente tirar as dúvidas. Porque tem coisa que a gente fala aqui, como foi falado no começo, que às vezes você não tem a oportunidade da igreja, né, Walter? Você não vai levantar a mão lá, né, pastor? Por mais que de vez em quando um levanta, mas agora não, você vai ouvir, né? Mas aqui você pode tirar as suas dúvidas, né, pastor Laís? Justo. Aqui é o local. Aqui é o lugar para falar. Uhum. E domingo agora, nós temos um evento grande na igreja, né, pastor? Dia 28, de algo que Deus colocara no coração do pastor Ival, né, Walter? Walter que teve ali, de trazer o retorno, né? Noite do reencontro, né? Noite de Retorno. Quer falar um pouquinho? Fala aí do Noite de como que vai ser? É um propósito, né? Um projeto que nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro, sentiu de estar convocando todo o campo, né, pastor Lailton, para um grande culto que vai ser realizado a nível de todas as congregações, falando sobre a noite do reencontro. É um trabalho muito importante. A gente precisa dar uma atenção para essas pessoas que deram uma parada na caminhada, né? E mostrar para ela o amor, né? E o caminho. E deve continuar servindo a Cristo, né, pastor? Justamente. Esse é o propósito, né, desse final de semana, nesse domingo agora, dia 28, né? Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ival, né, que já é a segunda vez que nós estamos realizando no campo essa noite do reencontro, né, para tentar trazer de volta, né, os filhos ausentes, né, os filhos que estão longe, né, independente do motivo que levou a sair, o que aconteceu, né, a culpa nunca foi do pai, né, então que Foi uma opção do foi filho. uma opção do filho, né. E todo mundo tem, né, pastor? Eu acho que dá para dizer, eu duvido quem não tem alguém, ou conheça alguém, né, mano? E da família mesmo, pode até ser, né? Próximo, né? Próximo que não tá lá fora, que precisa voltar para casa do pai, né? Justamente, como eu digo e todo mundo sabe, pela estatística hoje, nós sabemos que tem 3 vezes mais do que dentro da própria igreja, né? Lá fora do Lá que aqui. fora. Uhum. Então, olha o campo vasto que tem. E todas essas pessoas são conhecedoras, né? Da palavra de Deus. E muitos estão lá sofrendo, né? Então, a gente tem que estar atento e orando e preparando uma noite como essa. E eu acho interessante essa fala, pastor, dentro do tema que nós temos hoje do futebol, que mobilizou tudo o futebol. Esse projeto também mobilizou que todo o campo se uniu num relógio de oração, no mesmo propósito. Então, assim, foi divulgado isso e os irmãos aderiram a essa ideia e juntos se unimos, né? Então, o que acontece? Nesse momento agora tem irmãos que estão orando, Estão orando. né? Congregação que está na escala.
E depois já fazer isso tudo junto, unidos, né? Que vai ser de sexta para sábado, né? Sexta No relógio da oração. Que também, depois dessa divulgação, o campo também se uniu, os irmãos se uniram nesse propósito, pastor. Isso aí vem trazer uma união, né? Todos os departamentos foram envolvidos, todos estão convocados, né, para esse trabalho dentro da nossa igreja, né? E a nível campo também. E isso é um resultado, né? Então isso traz, É de certa aquilo forma, uma união. que você mesmo, né, sempre fala, que a gente tem que ter um propósito. Nós vamos orar, por que nós vamos orar? Qual que é o objetivo desta oração? Vai ser uma oração aleatória ou vai ser uma oração com propósito, né? Então, você sempre aperta essa tecla, eu acho muito interessante isso aí. E isso veio para a gente fazer dentro de um propósito, todos unidos, orando nesse sentido. E pra gente, né, a Bíblia diz que a fé tem que ser praticada, né? Pra quem vai convidar também é um desafio pra ver como que tá a fé dele, né, pastor? Sim. Porque a gente escutou domingo que a única coisa que Deus pediu pra nós foi pra fazer discípulos. E se eu sou uma pessoa que tenho as características de Cristo e Cristo vive em mim, a hora que eu convidar uma pessoa, eu tenho que ser exemplo para ela. E eu vou provar a minha fé para não, o Deus que eu sirvo vai atrair pessoas para mim também, né? A gente tem passagem na Bíblia que pessoas nem citaram o nome de Jesus, mas a vida dele, né? Como ele coordenava, como ele fazia, foi um atrativo para conhecer o Jesus através da vida das pessoas. Isso para nós também é um desafio, né, pastor? Você convida alguém para provar para você. Você não vai provar para ninguém, você vai provar para você mesmo que o Jesus que está servindo também vai impactar aquele que está lá fora. Sim, é o fato da menina lá que convidou Naamã, né? Então a vida dela falou muito. Sem ela ser uma pregadora, sem nós sabermos o nome dela, fez uma grande obra. O slogan podia ser, né, pastor? Ah, se você conhecesse o meu Senhor que está lá no Afonso Pena. Exatamente. Então a gente teria que ter essa convicção. Nós devemos ter essa convicção. Isso aí, a gente até fala que pesa pra gente. Tinha que ser como uma obrigação, né, Walter? A gente tinha, né, pastor? Chegar no final. O que você fez esse ano? Quantas almas você trouxe? Porque eu lembro que todo mundo sabe da minha história, que foi através da vida do Walter, né? Do evangelista, do nosso pastor, que através dele ficar insistindo para mim na igreja que eu conheci Jesus, né? E eu me lembro que ele falava para Rafaela, para sua dignícia, para a esposa, dizia, eu trouxe ele, será que ele gostou da igreja? Porque a gente tá falando de ser atraído pelo prazer, né? Porque os cultos antigamente que a gente começava ali, né, pastor? É mais fervoroso, né? A gente começava ali e eu não era acostumada com aquilo, porque eu vim do mundo de outra denominação, que era 1h30, 1h15, fiquei quase 5 horas aquele dia. E eu falei, falei pra Débora, né? Falei, nunca mais pisa nessa igreja, nunca mais. Mas já tinha tomado da água da vida, né, pastor? E quem bebe essa água não vai ter mais sede, né? E eu me lembro que o Walter falou pra dona Melinda, e a mãe do Walter, que trabalhava comigo, falou pra mim. Falou, Ney, o Valtinho tá muito preocupado. Falou, porque ele acha que você não gostou da igreja. Não, eu gostei, né? E pensando comigo, não piso mais lá, não piso mais lá, não. Mas tomamos. E isso, pastor, que se nós colocássemos, né, o senhor, né, a gente, porque eu tô falando como não tô querendo ensinar o pastor Ailton aqui, né? Igreja, mas nós deveríamos, né, pastor, ter essa obrigação, chegar no começo do ano, porque a gente tem um hino que canta, né? Como posso ao Senhor me apresentar, né? Com as mãos vazias. E como que eu posso voltar para a igreja no dia 1º de ano com as mãos vazias? Isso aí é um trabalho que a gente tem que analisar, né, pastor? Se o Jesus que eu sirvo, ele fez alguma coisa para mim, então eu tenho que fazer alguma coisa pro evangelho, né? No mínimo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa pro evangelho. E eu tenho certeza que vai ser impactante, né, pastor? Eu acredito. Domingo, né? Vai ser uma benção. Eu acredito vai ser uma muito nesse trabalho. Estamos orando, jejuando para isso. Então tá bom, pastor. Para que Deus abençoe. Pastor Lailton, pastor Walter, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Você se sentir honrado, né, Michael? E vocês ser os primeiros aqui, estar com a gente aqui, falando de Jesus, explicando. E o senhor vai ver que vai ter muita gente. Leva lá o pastor que eu quero perguntar isso. Você sabe que eu sou só o canal para perguntar, pastor. Às vezes não sou eu. Às vezes também tem a quero perguntar, né, Walter? Vou colocar. Mas qual que é a mensagem que você deixaria aqui, Walter, hoje, agora? Vamos falar algo aqui, se você pudesse estar como assim, falando para a última, fosse a última tua frase, o que você deixaria hoje para a igreja aqui hoje? Veja bem, irmão Ney, hoje esse canal ele tem um poder de alcançar pessoas que estão debilitadas em casa,
estão desenganadas, estão desiludidas, pessoas com depressão, que não têm acesso à igreja física. E através de uma programação como essa, através de Cristo e essa conversa, tem o poder, o Espírito Santo, de chegar até essa pessoa, através desse canal, com uma palavra de esperança. A Bíblia diz no livro de Jó que, podendo a árvore estar cortada, ao cheiro das águas, ela brotará. Então, assim, a frase que eu quero dizer de impacto, que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Walter. Mais uma vez, a gente sabe da dificuldade, né, do frio que tá, né, pastor? A gente tá aqui dentro, né, mas a gente sabe do frio. E Deus seja louvado pela tua vida. Pastor Leilton, qual que é a mensagem que o senhor deixa para suas ovelhas hoje aqui? Para minhas ovelhas, em primeiro lugar, é confiar inteiramente em Cristo, depositar toda a confiança nele, sem tosquenejar, sem questionar nada, crer, simplesmente acreditar no reino de Deus. E aproveitando também esse canal e convidando, né, todos aqueles que estão a estar conosco neste domingo, na noite do reencontro. E se tiver alguém que esteja afastado, aproveitamos esse momento e convidar, ser nosso convidado especial aqui do canal, né? Gostaríamos, vamos perguntar lá se tem alguém que vai estar lá, né, que ouviu esse convite e aceitou esse convite. Então queremos desafiar alguém, né, que está ouvindo aí, de estar lá com a gente, e temos certeza que Deus vai fazer uma grande obra na vida desta pessoa, e não só dela, de todos aqueles que ouvirem esse convite, não só nosso, né, mas de todos aqueles que estarão convidando e estarem lá. Mas a minha palavra é essa: confie. Como eu sempre digo, confie em Deus. Se Deus mandar sentar, nem olhe que tem cadeira. Aprenda a confiar nele. Tenho certeza que o que ele faz é bom, perfeito e agradável. Amém, pastor Leilton, né? Obrigado mais uma vez. E eu tenho certeza que vai ser noite de bênçãos. Vai ser noite que vai... Deus tem feito coisas ali, né, pastor? Se a gente fosse Sim. falar do Afonso Pena, coisas inacreditáveis. Coisas que se você falar, parece que é meio difícil de explicar, né? Mas a gente viu ali que Deus curou através da oração de pessoas no Pará, que vieram aqui quase, quantos mil? 3.000 quilômetros? 3.000. Dá testemunho do que Jesus fez. Uma mulher que estava no Erasto Gueto, né? Justo. Com a netinha dela, se eu não me engano, né? Se eu estiver falando alguma coisa, me Isso. corrija. Não, é isso mesmo. E ela pediu oração, que o médico tinha desenganado, e ela queria uma igreja. E ela veio passar no Afonso Pena. E ela falou Sim. que se Deus curasse o filho dela, ela viria dar testemunho. E ela veio ali, né? Veio. Coisas grandes que Deus tem feito, né, Deus pastor? tem feito. Abençoada ali, coisas Muitos maravilhosas. milagres. E vai ter milagre ali domingo, pastor. Vai. A alma se rendendo em Vai. nome de Jesus. E lembrando, Ney, que é interessante, pastor, nós passar o endereço da igreja, né? Importantíssimo. Rua Octávio Sim, 2311, bairro Afonso Pena, ao lado do Colégio Lindaura, próximo do Boticário, né? Exatamente. Então, nós estamos convidando os irmãos para o culto que tem início às 18h30. Você será bem-vindo e o seu lugar está lá te aguardando. Ô, glória. E o pastor Leilton conhece todas as ovelhas dele, né? Sim. O que chegar ali de fora, você vai estar lá na porta para dar um abraço e recepcionar Vamos tá lá aí, né, recebendo. pastor Leilton? Vamos estar lá recebendo. Amém, Com o maior pastor. carinho. Amém. Que Deus abençoe. Nossos Também colaboradores. queremos falar dos nossos colaboradores. E é interessante, pastor, que o que nasce no coração do homem e que vem de Deus, porque Deus precisa do homem, né? A gente pode falar não de uma forma literal, mas Deus, ele criou o homem para, através da vida do homem, abençoar as pessoas, né? E esse canal aqui que a gente montou, tem pessoas ligando para nós para patrocinar. E eu falei, não, patrocinador é patrão. É. Não, então nós não queremos patrão aqui. Aqui o patrão é Jesus Cristo. Aí ele falou assim, nós somos colaboradores, né, Michael? Isso. Colaboradores. O Michael está aí testemunho, o Michael tem corrida aí. Nós fomos comprar os microfones agora esse dia ali. Né? Conversamos com várias pessoas e tem gente cobrando de mim, falou, olha, eu precisava de ver mais, você tem que colocar mais ali. E estão nos abençoando, pastor, que todo mundo precisa, né, Val? Ninguém está aqui pedindo dinheiro, ninguém quer enriquecer, mas tudo que você vai fazer custa dinheiro, né? Tudo. E tem pessoas que estão investindo aqui, né? A Silaca, né? Queremos Melhor louvar a fabricação, Deus, né? melhor fábrica de argamassa do estado do Paraná, que mais vende, né? Ali tem materiais, laboratório próprio ali Que dentro, Deus né? abençoe seu Jorge. Deus abençoe o Jorge. O Jorge é uma benção na nossa vida, né? Verdade. É uma porta que Deus tem aberta. Justamente. E a QM, uma pessoa lá de Maringá, a ACM, né? Eu conheço ela por AQM, que é Aditivos Químicos de Maringá, na pessoa do diretor da empresa César, seu filho também, o Everton, que sempre tem estendido a mão, né, Michael? O Michael tem falado, olha, nós vamos investir nisso aqui. Ele, não, pode deixar comigo. Que Deus E eu tenho abençoe a vida certeza dele. que vai ser
coisas grandes, né? Vai. E nós estamos sempre orando por eles, né, Com pastor? certeza. Eu acho que é interessante também, o Walter já falou isso aqui, mas às vezes a correria do culto, que a gente fala que 2 horas é muito culto, mas se parar para ver, é pouco culto. Pouco. Que daí a gente fala, rapaz, não falou, mas a gente precisava falar deles na missão, né, Walter? E a gente vai Até falar. chamar ao vivo ele, que ele possa entrar, fazer uma oração, o Rafael lá, né? Isso. Que isso aí a gente lembre no dia lá. Pastor Leito, mais uma vez, obrigado, Walter. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de Nós vocês. que Maicon também, agradecemos. que está aí, nosso técnico de som, que Deus continue abençoando a tua vida. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Amém.